Oi, meu nome é Leonardo Borges, eu sou professor de Taxonomia e Sistemática Vegetal no Departamento de Botânica da UFSCar, aqui em São Carlos. Bom, a taxonomia e a sistemática vegetal elas são ramos da biologia, né, e essas partes da biologia está interessada principalmente em algumas coisas que estão relacionadas com o nosso conhecimento sobre a biodiversidade. Em primeiro lugar, a gente tenta descobrir qual é a biodiversidade, né? Quais são as espécies que existem, no meu caso, de plantas, onde que essas espécies ocorrem e também, num último passo, qual que é a relação entre elas. A gente se interessa em tentar compreender a evolução das plantas, né? Então, entre uma ou mais plantas, quais são as que são mais aparentadas entre si. No meu caso, eu trabalho particularmente com um grupo de plantas que é bem diversificado no Brasil, principalmente em áreas de cerrado, e a gente primeiro vai para o campo, né? Trabalha bastante, explorando áreas ainda de vegetação conservadas no Brasil, em busca de espécies novas e também tentar entender onde ocorrem exatamente as espécies que a gente já conhece. E esse trabalho é muito importante porque várias vezes, e em muitos casos, a gente tem diversas espécies que não são conhecidas. Simplesmente ninguém nunca sequer coletou e elas não têm nomes. E elas são muito importantes quando a gente tenta entender o que está acontecendo no mundo lá fora. Certo? Então, por exemplo, se você tem uma área em que você não conhece as espécies, a gente não pode saber se ela é uma área interessante para ser conservada e se ela tem um potencial biológico interessante não só para o presente, mas também para o futuro. No segundo momento, a gente pega essas espécies e eu trabalho estudando tanto as características morfológicas dela, então a gente vê quais são os tipos de folhas, de flores, de frutos ou outras características da morfologia, né, dessas plantas, do corpo dessas plantas e também características que estão relacionadas ao DNA dessas plantas. A gente pega tudo isso e tenta entender através das semelhanças e diferenças entre as plantas quais que são aquelas que sinalizam uma relação de parentesco entre as diferentes espécies. Num segundo momento, o que a gente tenta fazer é utilizar as características dos organismos, né, no caso das plantas, para inferir quais são as espécies que são mais aparentadas umas das outras. Bom, a partir do momento que a gente sabe, ou pelo menos estima, qual que é a relação evolutiva entre as espécies, dá para a gente fazer alguns outros tipos de pesquisa e tentar responder algumas perguntas que são um pouco mais complexas. Por exemplo, dentro do grupo que eu trabalho especificamente, a gente tem linhagens ou agrupamentos de espécies que são mais relacionadas, que elas apresentam diferenças com outros grupos. Por exemplo, o gênero Mimosa é um gênero grande aqui no Brasil, a gente tem mais de 300 espécies, no mundo tem mais de 500. Ele apresenta uma variabilidade morfológica muito maior do que a gente vê em alguns outros gêneros que estão relacionados a eles. Então, a gente uma das perguntas que eu tenho é tentar entender por que esse gênero apresenta essas características. Por que ele tem um número grande de espécies e outros não? Por que ele apresenta essa variabilidade morfológica e os outros não? Será que essas duas características elas estão conectadas? A capacidade desse gênero de variar na sua forma, de serem tanto ervas como árvores, influencia a capacidade dele de se estabelecer, de se multiplicar e de ter um número maior de espécies? Ou não? Ou será que é porque ele tem um número grande de espécies que a gente consegue ver esse grande número de variações dentro dele? E por que será que os outros gêneros, outras linhagens que estão próximas da mimosa não apresentam essa característica? Então, a união de todas essas fases do trabalho de um taxonomista e da ciência que eu produzo e conduzo aqui na UFSCar, elas permitem que a gente tenha uma visão muito mais ampla da biodiversidade e podemos tentar entender também a relação que, no caso, a diversidade de plantas tem com o ambiente e também com nós mesmos.